Sejam muito bem-vindos para mais um Curtinhas do canal Variando Esporte. Independentemente do momento do dia que você está assistindo esse vídeo, sinta-se em casa. Estamos aqui para trazer conteúdo diferente, divertido e especial para você. Eu, Igor Palhuzzo, irei apresentar este programa de hoje. Tenho comigo três grandes comentaristas do nosso canal que vão trazer muita opinião e muitos comentários interessantes para você que nos acompanha. Muito boa noite, Everton Vieira, Pedro Souza e Gustavo Loyola. Estamos gravando aqui à noite, então sejam bem-vindos e muito boa noite para vocês. Antes de passar a bola para vocês aqui, já gostaria de introduzir o tema para a gente começar esse debate, esse bate-bola aqui sobre um tema que acho que talvez seja interessante para todo mundo que acompanha o futebol nacional, né? Nos últimos meses a gente viu um futebol nacional muito diferente do que a gente estava acostumado a ver há alguns anos. Um futebol até que vistoso, até que interessante de se ver, de parar para assistir, mas não está sendo o que estamos acompanhando nos últimos meses, né? Algo muito diferente do que a gente estava acostumado, um futebol fraco, um futebol sem criatividade, sem inspiração. E no começo de tudo, quando a pandemia, quando tivemos a volta da parada para a pandemia, muito se falou que era por conta disso, os atletas ficaram parados por muito tempo. Mas agora, com todo esse cenário, quase mais de 3 meses, que a gente já teve a volta da parada para a pandemia, o futebol ainda continua muito abaixo e muito aquém do que a gente espera. Então, gostaria de ouvir aí os meus comentaristas, começando pelo Gustavo Loyola. Gustavo, muito boa noite, seja bem-vindo. Qual a sua opinião sobre esse tema? O que você acha? Se ainda a pandemia é uma justificativa ou se o buraco é muito mais embaixo? Salve, Igão, salve a todos. Não, a pandemia não é um agravante para isso, pelo contrário, a pandemia afetou todo mundo, então todo mundo tinha que estar ruim, o que não está acontecendo em muitos outros campeonatos de ponta. O Brasil é um campeonato competitividade, não quer dizer que é um campeonato forte, assim como a gente estava comentando já em off, isso tem se mostrado cada vez mais uma realidade do nosso Brasil. Infelizmente, times que às vezes se destacam um pouquinho são os times campeões. E isso, infelizmente, vem acontecendo. O Dorival, ele deu uma declaração esses dias, ele falou que 40% dos jogadores que jogam no Brasileirão não mereciam nem jogar no próprio Brasileirão e são jogadores de Série B. Eu concordo plenamente com ele. Na verdade, nem 40%, eu digo até mais. Eu digo que seria 50% de jogadores, porque realmente o futebol é muito fraco e há alguns fatores. Todo sabe que existe muito nepotismo no futebol, também filhos de dirigentes, filhos de diretores, filhos de presidentes também que jogam. Há muitos padrinhos também, isso eu vejo que é um fator determinante para esse tipo de coisa. Tem muitos fatores realmente que atrapalham, né, esse cenário do nosso futebol nacional. Agora eu queria saber um pouquinho aqui do Everton, o que ele acha deste momento, desse cenário que estamos vivendo, já pegando o gancho aí do que o Gustavo falou. Everton, seja bem-vindo. Muito obrigado, Igor. Muito boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Eu queria começar falando que esse é um assunto recorrente, né? Então a gente não pode colocar a culpa na pandemia. O futebol brasileiro, há alguns anos já vem sofrendo com isso, desde a época de décadas passadas, a gente não tem esse fenômeno de futebol em baixo nível. Isso se ocorre por devidos fatores, né? O Brasil atualmente é um país que tem poucos jogadores que são vindos de fora, assim, aqui na América Latina mesmo, e que brilham, às vezes, em times argentinos, colombianos, e quando vêm para cá não surgem tanto efeito. O mesmo acontece com jogadores que estão em divisões menores, Série B, Série C, sobem e não sabem o que é vestir a camisa de um grande clube. Mas muitos problemas, Igor. A gente também tem a base, né? Sabe que sempre quando surgem alguns jovens, até mesmo antes de virem profissional, já são vendidos. Isso enfraquece muito a economia do futebol e também o nível técnico, né? Então, de repente, a gente tem um jovem aqui jogando bem, mas ele é vendido e aí acontece toda essa situação, todo
esse embate aí. E o nível está cada vez mais fraco, né? Que é uma pena para o nosso futebol. Não se vê também tantos ídolos por aqui, então nomes consagrados que jogaram muito tempo em alto nível e por algum motivo não quiseram ir para a Europa e que ficam por aqui. Isso não ocorre mais hoje. O sonho de todo mundo é jogar uma Champions League, mais do que jogar uma Copa do Mundo, mais do que servir seu país. Você falou da base, né, Everton? E realmente, se a gente puxar na memória aqui, não temos, desde o Neymar, que foi talvez o último grande ídolo do futebol nacional revelado por um clube brasileiro, revelado ali e ficou por muito tempo dentro do mesmo clube ali no Santos. Não temos nenhum outro atleta que se destacou e que conseguiu elevar o nível do futebol nacional, né? Renier foi vendido com 17 jogos no Flamengo. Vinícius Júnior também jogou pouco pela equipe principal do Flamengo. Então, essa dificuldade é exatamente de você criar ídolos e de você manter esses jogadores dentro do seu próprio clube e aí fazer o futebol nacional se destacar, né? A gente às vezes tem jogadores que depois a gente vai conhecer quando vão ser convocados ali para a seleção brasileira, né? Mas nos próprios clubes a gente acaba nem conhecendo. Pedrão, e Sim. você? Concorda com o Everton? Se quiser falar, Everton, a fala é sua. Então, eu ia falar justamente isso, né? A gente tem um divisor de águas aí entre bom jogador e craque, né? Todos que vêm da base geralmente brilham na base, porque é uma concorrência imensa, e até que eles sobem pro profissional. A gente tem um nível Neymar aí, pode-se dizer. Depois vai descendo o nível ali Vinícius Júnior, Rodrigo, vai descendo mais para jogadores comuns que vão muito bem no futebol brasileiro, como Gerson, Pedro, e que batem na Europa e não tem um nível europeu assim extraordinário e às vezes não se encaixam nos clubes, né? Também é outro fator importante. Exatamente. E você, Pedrão, concorda com o Everton? Concorda com a gente? Qual a sua opinião sobre esse assunto, Pedrão? Seja bem-vindo. Muito boa noite, Igor, Everton, Gustavo. Muito boa noite a você que está acompanhando esse programa. Muito boa tarde, bom dia. Bom, a verdade é que o futebol brasileiro está desvalorizado, né? E dessa desvalorização vem o mau rendimento nos times. Começando pela base, que até vocês já falaram, você vê no Rio de Janeiro, por exemplo, o Fluminense vendendo muito barato os seus jogadores, vendeu barato o Richarlison para o Watford, depois o João Pedro. E por que ele vendeu barato? Porque precisava da grana logo. O São Paulo também é outro exemplo, que vendeu muito barato o David Neres e seus outros craques, como o Casemiro, que está brilhando agora no Real Madrid e na seleção brasileira, porque precisava dessa grana logo. Então, eu vejo que, primeiramente, para o futebol brasileiro melhorar, ter uma alta qualidade no futebol jogado dentro de campo, precisa melhorar financeiramente fora de campo. Isso também tem que ser um ponto para ser discutido. Fora de campo é o fator talvez principal que seja o responsável por esse momento difícil que o futebol brasileiro passa, né? Além da gente ter essa questão financeira que vocês dois levantaram muito bem, a questão dos treinadores que a gente vê sendo muito recorrente nas rodadas do Campeonato Brasileiro. Se não me engano, essa que vai entrar agora é a 14ª rodada e são 9 técnicos demitidos, né? Muita coisa para um futebol brasileiro, para um futebol que foi considerado por muito tempo o melhor futebol do mundo, né? Claro que temos grandes jogadores, grandes craques, mas o fator treinador ali interfere muito no rendimento dos jogadores. Queria ouvir aí do Gustavo se realmente, né, o fator treinador ele faz o nosso futebol ser hoje um futebol relativamente fraco comparado ali com outras ligas, comparado com até as próprias ligas sul-americanas, Gustavo. Com certeza, Igor. Isso é um fator porque o time não cria um padrão de jogo. Às vezes o técnico, hoje é muito assim, o Brasil sempre foi assim, né? Que é mais resultadista do que propriamente a filosofia de trabalho. Então, às vezes, 2, 3 resultados ruins já são primordiais para um técnico interromper sua sequência, e aí vem outro técnico com outra filosofia e isso acaba bagunçando tudo. E aí o Pedro também, o Everton falaram uma coisa interessante, que também é um fator financeiro, né, dos clubes. Poucos clubes se dão o luxo de
de manter jogadores promissores, porque os clubes vêm, pagam esses jogadores, são poucos clubes que têm bastante dinheiro assim para suprir essa necessidade, né? Então acabam que vêm os europeus com uma mixaria pinchinchando e levam os jogadores promissores, acaba tirando um pouco da identidade dos clubes com os jogadores. Você não cria de fato essa identidade, você perde muito dos talentos e você tem que ficar caçando jogadores que não vão dar o brilho total que a partida merece. Pedrão, em relação aos técnicos, você com certeza acompanha ali o campeonato nacional e a gente viu recentemente o Thiago Largue, por exemplo, do Goiás, sendo demitido com 6 jogos, né? Não dá para você criar um padrão de jogo em apenas 6 partidas, né? Como que a gente fala de futebol nacional em baixa qualidade, e aí a gente tem um exemplo claro de um treinador sendo demitido com 6 partidas, né? O quanto isso interfere na qualidade do nosso futebol hoje, Pedrão? Bom, Iga, primeiramente, quando um treinador chega a um clube, ele precisa conhecer os jogadores, precisa conhecer a forma de como o time estava jogando e como ele pretende fazer com que o time jogue. Então, ele precisa de tempo. Qualquer treinador que chegue no futebol brasileiro precisa de tempo. E aí vemos alguns exemplos positivos, como o Rogério Ceni no Fortaleza, o Renato Gaúcho no Grêmio, que são treinadores que já estão há um bom tempo na equipe e estão fazendo um belo papel, né? O Renato Gaúcho nem tanto agora no Brasileirão, mas que o Grêmio é muito copeiro também. Mas precisa dar essa continuidade, não precisa... com 5 jogos, o Laje, né, que você falou do Goiás, se eu não me engano, ele venceu do Internacional, fez alguns jogos bons pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil, e foi demitido, eu não sei por que foi demitido, e assim, é muito triste para o futebol brasileiro essa situação de demitir técnico toda rodada, de perder 2, já pensar em demitir. A torcida também é um fator disso, é um fator que precisa ser analisado, porque a torcida também cobra o treinador, cobra o time e não vai dispensar o time todo e acaba sobrando nas costas do treinador, né, para ser dispensado. Isso também é um fator que é muito negativo no futebol brasileiro. Todo o mau rendimento dos jogos cair nas costas do treinador. Isso daí tem que ser mudado, tem que cair nas costas do time inteiro. Só o treinador é culpado, às vezes a diretoria ali acaba se eximindo da culpa, mas todo mundo ali faz o papel para montar o elenco, né? E Everton, o que você acha que poderia ser feito para que a gente conseguisse resgatar o futebol que era algo vistoso nos últimos campeonatos brasileiros, né? Claro que já vem há algum tempo esse caimento, né, da qualidade, mas essa queda, né, de qualidade do futebol nacional, mas obviamente há soluções, né? O que você, como um comentarista, um analista do futebol, acha que poderia ser feito para a gente trazer aí uma qualidade superior ao futebol nacional, Everton? Primeiramente, uma melhor gestão do próprio clube, né? A gente tem exemplos como o clube, por exemplo, Canadá, Estados Unidos, que o diretor, o presidente, é responsável pelo clube e essa conta cai nele. A gente não vê isso no Brasil, né? Infelizmente, os dirigentes são um caso à parte nos clubes e acabam se acostando. E outra é a melhor estrutura do futebol de base, né? A gente tratar o futebol de base com mais desenvolvimento, realmente explorando os talentos, para que eles subam e possam desempenhar um bom futebol. E aí o terceiro fator e o predominante é a gente não jogar jogadores com nível baixo de tanta valorização que acabam quebrando o clube sem ao menos mostrar ali 1 ano, 2, 3 anos bons, e depois acabam encostados nos clubes com salário milionário. Esse é um fator também muito decisivo nessa questão do futebol. Isso é muito o que aconteceu com o próprio Corinthians, né? Contratou ali depois da desmontada do elenco em 2015,
2015, contratou vários jogadores ali que eram destaque, né? Guilherme, Giovanni Augusto, Marlone. Esses jogadores tinham, ou ainda têm, contrato vigente com o clube, salários altíssimos e são repassados para vários clubes ali, porque não conseguem render, justamente porque não há essa continuidade, né? Gustavo, gostaria de ouvir ali suas considerações finais sobre esse tema. Estamos aqui chegando no final do nosso Curtinhas de hoje. Suas considerações finais sobre este tema, sobre a precariedade do nosso futebol, Gustavo. A gente torce para que o futebol melhore, que os famosos medalhões também, assim como você falou, que eles devem, sim, os clubes devem trabalhar mais nisso, a própria questão financeira, a gestão, que deveria ser um crime um dirigente aloprar com um clube e com a sua própria empresa. Ele não faz isso, ele é muito responsável. Então, essas coisas têm que acabar e tem que haver mais leis severas para isso. Igão. Valeu. Pedrão, suas considerações finais sobre o tema, por favor. Bom, Igor, primeiramente, deve ser feita uma melhor gestão nos clubes, financeiramente, e também deve investir consciente na base para que não perca muitos de suas estrelas logo cedo, antes dos 20 anos, para o futebol europeu. E dessa forma, o futebol brasileiro, se fazer isso, possivelmente vai ter uma melhora sim. E é isso que a gente espera, né? Que o futebol brasileiro cresça, que a gente esteja daqui a alguns anos no nível do futebol europeu. Porém, ainda é muito difícil, mas a gente fica aqui pela torcida, né? Exatamente, né? Temos que torcer de alguma forma. Everton, suas considerações finais, por favor. Acho que o papel para o futebol brasileiro retornar e ter grande brilho, sem a gente ser saudosista, que acaba sendo, todos colaborarem, tantos torcedores que vão lá, e muitas torcidas organizadas acabam com o futebol, com o espetáculo. Então você vê crianças torcendo para times europeus, é um detalhe. A gente não pode criar essa cultura, ainda mais sendo o Brasil. E os clubes, a imprensa, todo mundo que movimenta, todo mundo que principalmente ganha dinheiro com o futebol, sem fazer muita coisa e fazendo pouco caso, tem que tomar essa consciência, ser refletido, ser analisado, ser pensado e ser dialogado, que é o que a gente fez aqui. Assim esperamos, né? O futebol brasileiro tem que ser resolvido também fora de campo, né? O campo ali acaba sendo um reflexo de todos esses fatores que nossos comentaristas muito bem falaram neste programa de hoje. Bom, eu me despeço por aqui, agradeço a companhia dos meus 3 comentaristas deste programa de hoje. Peço que você se inscreva no canal, que você deixe seu like, que você compartilhe com os seus amigos, com os seus grupos ali no WhatsApp, no Telegram, onde quer que seja. Comente, fale com a gente, se inscreve e fique aqui para mais programas como este. Uma boa noite a todos, um bom resto aí de semana para você, seja lá o momento em que você estará acompanhando esse vídeo. Um grande abraço, até a próxima.